Você já ouviu falar do Jorginho Guinle? Jorginho Guinle era um milionário carioca e que virou um clássico nos ensinamentos de previdência por conta da longevidade e do erro do cálculo. Ele gastou até o último centavo da família e quando morreu, aos 88 anos, já vivia de favores. Ele gastou tudo, muito antes de morrer. Viver além dos seus recursos é, portanto, o seu maior risco neste século do aumento da expectativa de vida. Vamos ver o que nos diz o professor Cícero sobre isso. Então a gente tem duas opções, duas escolhas, na verdade, numa situação de vida mais longeva. A gente pode ter uma longevidade com dificuldades ou uma longevidade com possibilidades. Tá? E o ideal é que a gente transforme essa opção 2 com dificuldade na opção 1 com possibilidades, e a gente faz isso como? Sendo previdente. Então transformar um ciclo vicioso num ciclo virtuoso, né, onde a gente vai ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais saúde e, portanto, mais vida, alimentando assim ou retroalimentando essa situação longeva. Então, dado que a gente está na longevidade com possibilidades, como é que a gente potencializa essa longevidade ou essas possibilidades? Então, ser mais longevo implica, numa situação de vida de bem-estar, significa ampliar o nosso espectro de possibilidades. E a gente amplia o nosso espectro de possibilidades fazendo o nosso planejamento. Tá? Então a gente precisa se planejar hoje para viver uma vida longeva de bem-estar, de qualidade, de saúde. Então a gente precisa fazer nosso planejamento financeiro e previdenciário. E o primeiro passo para o planejamento financeiro, obviamente, a receita número 1, parece óbvio na verdade, ou é aparentemente óbvio, mas a gente precisa gastar menos do que ganha. Em outras palavras, a nossa receita mensal precisa ser maior do que a nossa despesa. Porque em sendo assim, tendo receita maior do que a despesa, a gente consegue poupar, a gente consegue economizar. Dado isso, a gente consegue ter reservas emergenciais, criar reservas ou formar reservas para projetos de vida específicos, uma viagem, comprar um carro novo, comprar uma casa nova, enfim. Então a gente precisa poupar para que isso aconteça, a gente consiga não só realizar nossos sonhos relacionados aos nossos planejamentos, mas ter uma aposentadoria ou uma vida longeva tranquila, sem dificuldades, como a gente citou. Tá? Sobretudo porque a gente está exposto a riscos sociais, de morte, de invalidez de curto prazo e o risco de longo prazo de sobrevivência. Então a gente precisa se planejar, sobretudo porque todos nós estamos vinculados ou expostos ao nosso ciclo de vida, onde a cada tempo da nossa idade a gente tem necessidades distintas. Então, nas primeiras idades, mais ou menos ali até os 40 anos, a gente está na fase de fundamentação, ou seja, de acumulação de recursos, então a gente começa a trabalhar, a gente casa, a gente tem filho, enfim, mas a gente está na fase de fundamento. Entre os 40 anos e 65 anos, ali mais ou menos, a gente está na fase de conservação do nosso patrimônio. Tá? E a partir daí, quando a gente se aposenta, lá em torno de 65 anos, a gente passa a fase de aproveitar, ou seja, de usufruir aquilo que a gente acumulou, daquele nosso patrimônio, dado que a gente perdeu a nossa capacidade laborativa, parou de trabalhar eventualmente, a gente passa a usufruir até o fim da nossa vida de forma tranquila, saudável, com qualidade, enfim. Então a gente está exposto aí a esse ciclo de vida e é importante dizer que esse planejamento está associado às nossas situações de comportamento e o nosso processo de tomada de decisão. Então, o planejamento é feito baseado no nosso comportamento e a gente tem aí uns vieses cognitivos que a gente pode explicar oportunamente, mas fundamentados na economia comportamental, que influenciam no nosso poder de decisão, influenciam na capacidade da gente planejar e executar aquele planejamento que a gente espera. Por isso, o estudo das finanças comportamentais aumentou tanto nas últimas décadas. Os cientistas querem saber, afinal de contas, de que forma o cérebro nos atrapalha, o nosso comportamento, na hora de planejarmos o nosso futuro. Professor, explica pra gente o que é planejar e quais são as etapas do nosso planejamento. Planejar é estar preparado para uma situação futura. Então é você tentar se preparar
se precaver de uma situação futura, ou de uma necessidade futura, ou daquilo que você quer fazer no futuro. Tá? Então você precisa se estruturar primeiro, para se precaver de alguma dificuldade, ou para executar alguma coisa que você tem vontade, ou um sonho. Tá? Então você precisa fazer esse planejamento, esse previsionamento. Quero comprar um carro daqui a 2 anos. Em geral, o que a gente faz? A gente passa na frente da loja, entra e compra, sem planejamento nenhum. E quando a gente faz isso sem planejamento, a gente acaba fazendo a pior opção, ou não otimizando a opção. Então, por isso que é importante planejar. Quero comprar o carro daqui a 1 ano, o que é que eu tenho que fazer até lá para aproveitar oportunidades, inclusive. Então, quando você planeja, você consegue aproveitar melhores oportunidades ou otimizar as suas escolhas. Então, quando você planeja, não, vou comprar daqui a 2 anos. Então, você acumula um recurso ali para 2 anos. Não quer dizer que você vai conseguir acumular plenamente, mas ali já vai te dar capacidade de barganha de um desconto, de uma taxa de juros menor, de uma antecipação do valor do carro. E certamente isso vai te fazer pagar menos juros. Te fazendo pagar menos juros quer dizer que isso não vai comprometer tanto a tua receita. Tá? Então, você consegue executar aquilo que você quer, que você sonha com menos esforço. Então, é importante a organização, né? A organização é muito importante, porque planejar é estar organizado. Né? Então, você precisa registrar suas despesas, saber o que você quer, estabelecer metas. Eu vou comprar, como eu falei, eu vou comprar o carro daqui a 2 anos, eu vou me preparar para uma viagem daqui a 3 anos, uma viagem internacional, por exemplo. Então, é você fazer vamos dizer assim, o croquis daquele teu plano para tentar executar. Então, você vai projetar e à medida que o tempo for passando, você vai tentando executar aquilo que planejou e certamente vai ser muito mais fácil. Neste episódio, o professor Cícero já explicou para a gente que, assim como nos investimentos, o planejamento também precisa acompanhar o nosso ciclo de vida. Então agora ele vai mostrar para a gente como é que isso acontece na prática. Então eu vou dar o exemplo do plano de saúde, né? Então a gente sabe que na primeira fase de fundação, né, do ciclo da vida, a gente sabe que paga um preço baixo do plano de saúde, mas a gente sabe também que quando chegar lá na frente o preço vai ser muito alto e talvez nem caiba na nossa renda. E às vezes a gente não faz essa projeção. Então a pergunta é, quanto da minha renda hoje eu uso para pagar o plano de saúde? E eu faria uma outra pergunta, quanto da minha renda eu vou usar para pagar o meu plano de saúde quando eu tiver 70 anos? Certamente esse percentual vai ser muito maior e eu posso poupar aqui um pouco durante a minha vida para financiar isso lá no futuro, para não me exigir tanto esforço. Tá? Então, essas fases da vida, elas têm necessidades e exposições diferentes, né? Então, na fase jovem ali, eu tenho exposição talvez mais a um risco de invalidez do que um risco de morte, porque eu me exponho a mais riscos. Né? A gente jovem é super-homem, é super-mulher, enfim, a gente se expõe muito mais. Na fase de conservação, que a gente tem filho casado, a gente é mais precavido. Nasceu um filho, a gente muda o pensamento, porque a gente está agora numa visão menos individualista, numa visão mais coletiva de proteção. E lá na fase futura, né, de aposentadoria, a gente já tem outros compromissos, outras necessidades, e talvez nesse caso a gente tenha aí uma exposição a outros riscos. Né? Então, uma coisa importante, né, do planejamento da aposentadoria é o tempo. O tempo é uma variável fundamental, porque quanto antes você inicia o seu planejamento, ou você executa, na verdade, começa a executar o seu planejamento, menos esforço você tem. Tá? Então, quanto antes se fizer, melhor. Esse é um ponto. Então, planejar a aposentadoria é como é que eu vou antecipar ou antever as minhas necessidades futuras e que renda eu quero ter lá na frente. Então, uma pergunta que a gente costuma fazer é, como é que eu me vejo lá na frente? Como é que eu me vejo aposentado? Tá? Porque quem não tem algum pai, mãe, irmão, avô, avó que precisa ajudar, né? E às vezes precisa ajudar porque não que nós não nos temos nos programado, mas é que eles não se programaram. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa fazer esse planejamento e fazer esse planejamento o quanto antes possível para se precaver. Então, como é que eu me vejo? Eu me vejo casado, eu me vejo com os filhos criados, ninguém dependendo de mim, e eu me vejo com a minha esposa viajando pelo mundo. Tá? Então, o que é que eu preciso construir para que isso aconteça? Que esforço eu preciso fazer hoje para que isso aconteça?
Ou então pode ser, não, eu me vejo desquitado, separado, sustentando 3 netos, um filho, etc., num ambiente muito mais caótico, e o que eu preciso fazer? Né? Obviamente ninguém se vê assim, mas acontece. E acontece porque a gente não se planeja. E aí é o que a gente diferencia a previdência da aposentadoria em si. Ser previdente é muito mais do que isso. Então eu posso me programar, por exemplo, para quando me aposentar, ter uma outra formação e mudar de carreira, né? E mudar de vida. Né? Então eu posso ser um atuário e querer virar um filósofo. Né? Depois de me aposentar, e me aposentei, vou mudar de vida, vou ser professor, ou vou empreender. Sempre tive vontade de botar um restaurante. Preciso me programar para isso, eu preciso me planejar para isso, né? E à medida eu vou fazendo meus cursos, etc. Ou seja, ser previdente é aumentar suas possibilidades. Ser previdente é lhe tornar flexível, adaptável ao mundo que você quer que seja para você. Você já conversou com o seu futuro? Olha, os estudos de finanças comportamentais dizem o seguinte, que é importante você ir lá na frente e conversar com você. Mas como isso é difícil? É muito difícil. As incertezas são muitas e o maior problema é você vai pensar o seu futuro com o que você tem no seu presente e não é assim que acontece. Então, uma dica desses estudiosos é converse com alguém que já esteja no futuro. Isso vai te ajudar a tatear, pensar um pouco em como será a sua vida futura. Isso é importante. É importante de fazer e fazer sempre. Converse regularmente com você no futuro. Como investir? O primeiro passo é ver sua situação fiscal, porque 1/3 da sua contribuição vem da economia de impostos. Duvida? Dá uma olhada no próximo episódio. A questão fiscal é uma coisa muito importante. Na verdade, está associado o planejamento tributário com o planejamento previdenciário. Porque eu posso pagar menos imposto à medida que eu contribuo para um plano de previdência.